de conduzir um bate-papo muito especial dentro do diagnóstico por imagem com a professora, duas professoras, né, Gabis? As duas Gabis. Encontro com duas Gabis, né? Professora Gabriela Rodrigues, um prazer, professora, estar conosco. Professora Gabriela, nossa coordenadora aqui da pós-graduação também vai conduzir esse bate-papo. Foi convidada para esse encontro, é uma responsabilidade grande com esse grande nome que estamos aqui. Professora, muito obrigada por aceitar o convite e participação. Desculpa a correria aí do pós-palestra, a gente já sequestrou ela. Não, é o momento, senão a gente vai ficando. A ideia é aproveitar mesmo, né, Gabi, esse momento com a senhora. Professora, vamos aproveitar esse pós-palestra. A senhora poderia falar para nós o que a senhora trouxe para o congresso? O tema que a senhora abordou, qual foi o objetivo de impacto dos congressistas? Para esse ano são duas palestras, né? Uma que eu ministrei agora, que era de alterações osteoarticulares em felinos. A gente tem, na veterinária, a gente costuma dizer que o gato não é um cachorro pequeno, né? Não é um cão pequeno. E que outra coisa, que o gato é um ser alienígena, ele tem muitas particularidades, né? E dentro do raio-x e dentro do raio-x osteoarticular não é diferente. Então tem algumas afecções que acometem os gatos, mas por elas terem assim uma incidência um pouco mais rara, serem um pouco não serem de rotina, elas passam a ser talvez um pouco desconhecidas, né? De uma forma geral, ou a gente aborda menos. Então a ideia foi trazer, pincelar aí algumas dessas alterações bem particulares dos felinos para conhecimento mesmo, né, de quem está assistindo ali. O público é um público muito voltado para o diagnóstico por imagem, né, quem está assistindo ali a palestra, então trazer um pouco mais de conhecimento. E a próxima palestra, ela vem falar de raio-x do tórax, que é ali um ponto nevrálgico, né, na vida do radiologista, mas ao invés de eu abordar ali afecções específicas, a ideia foi trazer limitações, né? Então, o início da interpretação, como olhar para uma imagem de uma forma crítica e entender primeiro se ela tem uma qualidade diagnóstica ou quais os fatores que estão ali interferindo nessa possível qualidade diagnóstica ou que podem ser fatores potenciais de um erro de interpretação. Então essa vai ser a segunda palestra. Professora, a senhora abordou bastante essa parte ali comparativa entre felinos e cães, né? Quais são os principais erros ou desafios que a senhora encontra no diagnóstico voltada à espécie? Dos felinos especificamente? Especificamente de felinos. Que talvez os profissionais veem de forma mais generalista pequenos animais, ali, cães e gatos, não fazem essa distinção, né? Exatamente. Os felinos, eles têm ali as suas doenças muito particulares, né? Então é preciso que se tenha conhecimento também da clínica de felinos, que difere um pouco. Claro, existem coisas em comum, né? Como mamíferos que são, como pequenos animais que são, mas existem particularidades dos gatos. As afecções osteoarticulares, as alterações pulmonares. Então, é preciso ter essa compreensão, né? Não colocar tudo ali na mesma forma, e às vezes até a gente erra na forma de descrever, na forma de interpretar, ou no nome da doença, pensando sempre, não, no cão é dessa forma, a gente transporta para o gato. Não é bem assim. Não à toa que a gente tem a especialidade, né, de clínica de felinos. A medicina de felinos, ela passa a ser ali uma subespecialidade dentro da clínica de pequenos animais. Não é à toa, eles têm toda uma particularidade e na imagem não é diferente. E hoje os especialistas estão cada vez mais exigentes, né, para nós, né, tanto no raio-x como no ultrassom, dessa parte de medicina felina, né? Então, se você não sabe se destacar nesse sentido, a gente tem que trabalhar junto com eles, né? Junto com o especialista, entender qual é a demanda. Né? Sim. Professora, estamos com duas referências aqui em diagnóstico por imagem. Conversei um pouquinho com a Gabi
que também tem um pouco da mesma curiosidade sobre a senhora, que foram voltadas ali para a parte do cavalo inicialmente, né? Na residência, a Gabi também. A senhora podia falar um pouquinho para os nossos participantes sobre sua jornada acadêmica, quando que foi a radiologia ali dentro de pequenos animais? Eu entrei na faculdade para trabalhar com cavalos. A ideia era essa. E eu conheço eu conheço um monte de gente da imagem Sim. que fez esse trajeto, assim, né? Entrou nos equinos e acabou parando no diagnóstico por imagem. O meu primeiro contato com o raio-x foi no Jockey Club, né? Eu vim para São Paulo para fazer estágio no Jockey, acabei ficando como residente do Jockey. E lá comecei no setor de radiologia. Então, meu primeiro contato com o raio-x em si, tanto realizando o exame radiográfico quanto a interpretação, foi com equinos. Mas, assim, o mundo equinos, o mundo dos equinos, ele tem uma outra exigência. Na época, eu acabei caindo ali num plantão, numa clínica de pequenos, eu tinha um equipamento de raio-x, e o cachorro chegou mancando, e eu falei, eu vou fazer um raio-x. E eu não tinha a menor ideia de como posicionar aquele cachorro, porque você realiza a radiografia do cavalo de pé. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu me senti um pouco analfabeta radiograficamente ali. E fui fazer o curso na época. Parâmetros também, né, professora? Naquela época não tinha essa que a gente falou hoje de aplicativos, equipamento. Não, nada. Não existia Abrir um livro lá e falar, era peraí. tudo muito difícil, tudo muito complexo. E aí eu falei, não, se eu estou me propondo a fazer um plantão de pequenos e num lugar que tem um raio-x, eu tenho que saber minimamente. Eu fui fazer um curso de radiologia de pequenos animais, que era um curso de 2 meses, era para clínico, para eu entender. Aí foi um caminho sem volta. Eu fiz esse curso no IVE, na época era o único lugar que dava cursos de radiologia, o único, e não saí de lá. Foi uma paixão. Me apaixonei totalmente pelo raio-x de pequenos, porque era um outro universo, né? Muito maior. Porque cavalo você fica muito restrito ali a extremidades, a locomotor, né? Até mesmo por conta do tipo de equipamento que eles tinham na época também. E pequenos não. Aí a radiografia, aí já entrava crânio, pulmão, abdômen, era uma loucura. Eu fiquei encantada. E aí não saí mais. Uma outra curiosidade da professora, ela fez parte da primeira turma, né? De residentes femininas, mulheres. Do Jockey? Do Jockey. Quando eu estava na Mas faculdade... a dificuldade disso pra mulher, né? Porque querendo ou não, é um gente ambiente lida, muito né? masculino. É um ambiente muito masculino. Muito É. masculino. E assim, lá no início ali, a gente fala de um preconceito, mas assim, não é dos próprios profissionais, também são de tutores. Imagina dentro de um jockey. Não, ali no jockey, assim, você lidava com o dono do cavalo, o veterinário do cavalo, o jockey, o cavalariço. Então, quando a gente fala, é um ambiente masculino, não, é um ambiente masculino que só tem homem realmente, ou pelo menos só tinha, né? Era um predomínio de homem, e normalmente as mulheres que trabalhavam na clínica de equinos, elas iam mais para as hípicas, né? Trabalhavam mais ali dentro das hípicas. Quando eu estava na faculdade, chegavam ali os editais para a prova de residência no Jockey Club, eu tinha um sonho da residência no Jockey, né? Mas nos editais que chegavam para as faculdades, um dos pré-requisitos para você se candidatar era ser do sexo masculino. Isso era descrito no edital. Hoje daria muito processo. Mas você vê que na época, e eu achava aquilo um absurdo, só que no ano que eu me formei, o Jockey abriu vaga, extinguiu esse pré-requisito e abriu vaga para mulheres. Então eram 5 vagas no total, entramos em 3 mulheres e 2 homens na primeira turma que teve mulher. Depois Já dominaram a primeira turma. Já de cara, a gente já saiu num 3-2 ali, coitados dos meninos. Assim, hoje eu até entendo, porque a gente tinha que dormir dentro do jockey. É bem complicado. Nada. Porque são eu de tinha segurança 23 anos, também, 22, né? 22 para 23 anos. Você dormir dentro do Jockey Club de São Paulo
E atendia assim, 3 horas da manhã, chega alguém com um cavalo, tá com cólica, toca a campainha e você vai atender sozinha, assim. Eu até entendo hoje por que eles tinham essa cláusula ali. Mas tudo fluiu muito bem, assim, tudo foi sempre muito tranquilo. Fui bem recebida no Jockey sempre, como estagiária, como veterinária, nunca tive nenhum problema, assim, e isso ficou marcado, assim, a primeira turma feminina Legal, do né? Jockey Clube de São Um Paulo. marco feminino na Importante, veterinária, né? Sabe, o meu marido, o exército é a mesma coisa, não existia edital ali para a prova da AMAN, a prova da ESA, que são grandes provas dentro do exército, para mulher, né? Então, acho que aí nos últimos 4, 5 anos, é bem recente, Sim, a mulher abriu. Então, a mulher antes entrava só com concurso, ou medicina, ou aquela sargento para a área pra área de saúde, né? Sim. E veterinárias ali concursadas também. Agora abriu para elas exercerem ali as agulhas negras, né? E aí ele fala que foi uma transformação para o exército em questão de inteligência. Porque o que a mulher exerce de inteligência dentro desses ambientes, assim, eleva o nível, assim, claro, puxando pro nosso lado, né? Mas ele fala, assim, que Não, mas são outras habilidades. Exatamente, são outras habilidades. E a habilidade que a mulher tem de exercer essa inteligência mais soberana ali, de fazer algumas coisas ao mesmo tempo que o homem não tem, né? Não que esse seja ser tão o nosso foco literal, do né? podcast. Também. Exatamente, mas o quanto a mulher agrega, né? Então, provavelmente é um marco, né, professora? Acho que é uma somatória, né? É uma somatória. Não tinha muito como fugir. Ali eles criaram um dormitório, construíram um dormitório específico para as meninas, claro, né? Mas nada, o quanto nada menos. as coisas se encaixam, né? A professora teve contato com o X, dali foi tudo. Foi o que E aí, como residente, então aí o raio-x ele ficou mais presente, porque um dos setores que a gente... Já que a residência ela era setorizada, você passava por 5 setores, ficava um mês em cada um e depois ia repetindo. E no meu rodízio, como são 12 meses, um ano de residência, dos meus 12 meses, 3 eu fiquei no raio-x, eu gostava muito do raio-x. Um dos setores era a patologia, e na época o Silvio Piotto era o chefe da patologia. Eu ia perguntar agora para a senhora não Em encontrou que o Silvio lá? Não, eu sempre encontrei. Eu fui estagiária do Silvio, porque ele era residente quando eu fui fazer o estágio. E depois eu fui residente do Silvio, porque eu com o laboratório lá já. Ele já estava com o laboratório lá? Não, depois. Ele era contratado do Jockey, ele ficava na chácara do Ferreira, onde tinha os cavalos ali também, e era mais veiculado ali ao departamento de patologia, que é onde tinha o Dr. Macruz, no departamento de patologia, e o Silvio cuidava ali da parte da clínica dos cavalos da chácara. Então, era gostoso, era divertido, eu gostava de ficar lá, porque o Silvio sempre ficava inventando coisas, ele fazia muitas peças anatômicas. Vamos muito de anatomia, totalmente essencial, né? Vamos dissecar as peças, vamos fazer, ele estava sempre inventando alguma coisa, eu me divertia bastante. Essa é a parte inicial ali do professor Silvio, poucas pessoas também sabem sobre as peças. Professor Pardal, Silvio, professor Pardal. Ele bolou... uma vez que durante a residência foi um cavalo, um quarto de milha, ele teve uma fratura múltipla de quartela e foi um drama ali, porque você acaba eutanasiando o cavalo, não tem muito o que fazer, tentaram fazer a cirurgia de osteossíntese, não deu muito certo. Enfim, o tutor não quis mais, ficou lá aquele cavalo abandonado, e o Silvio falou assim, não, vamos amputar, mas falou, quem vai amputar como? Ele era residente. E vai amputar como? Não vai aguentar? Assim, não, eu vou fazer uma prótese para esse cavalo. Já querendo inventar, né? Ele fez... Inovar naquela época. Ele fez mais de uma. A primeira não deu muito certo, o cavalo acordou da anestesia e afundou a prótese, depois ele fez... Esse cavalo ficou muito tempo, ele era um baita de um par de milha lindo. Depois, se não me engano, depois que ele saiu do jockey, acho que o Silvio que adotou esse cavalo e colocou em algum campo, em algum lugar e tal. Esse cavalo depois aprendeu a andar sem a prótese, inclusive. Ele perdeu a prótese, ele saía com
3 passos. Tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo. Sigo cuidando dele. Legal. Muitos anos, tem foda. Muito legal. Que maravilhoso. Não, Fran, a gente tem que perguntar agora, mudando totalmente de assunto, que ela migrou desse ambiente caótico de São Paulo pra praia, né? Acho que esse é o segredo que a gente acabou de perguntar pra ela, pra ela ter essa beleza, essa pele natural, Felicidade linda. de olhar o mar Verdade. todo dia. E olha, muita gente pergunta como que são os seus lados. Você fica lá na praia tomando água de coco, fica fazendo laudo, como que funciona, né? É aquele expectativa realidade, sabe? Aquele meme. O que eu faço e o que pensam que eu faço. Eu digo, o que você vai passar? Eu faço teleradiologia. Todo mundo acha que eu tô com laptop na praia tomando água de coco. Gostaria que fosse, mas... Tá lá aqui, ó, no ambiente bem escurinho. Mas não é, eu fico dentro de casa, fechada no ar-condicionado, agora até vidro, Com filme. não, com aquele anti-ruído, janela anti-ruído, ruído. não tem que ouvir o barulho externo. Acabou os laudos do dia, vai lá dar um pulinho no mar, volta. É bom, É uma delícia. É é maravilhoso. um luxo, é um luxo. Quando eu... Era um pré-requisito, era uma obrigação, assim, da minha rotina com o Alisson. A gente sempre terminar o nosso dia ali. Foi quando a gente começou a correr, né? Sempre terminar o nosso dia olhando o mar. Eu acho que faz toda a diferença. É gostoso. Meu marido é surtado em praia, ele quer mudar pra praia a todo custo. Minha meta de vida também. É muito bom. Professora, aproveitando que a gente está falando da teleradiologia, a senhora poderia citar o que a inteligência veio para somar nessa área? Esse é um ponto que a gente ainda está descobrindo, né, na veterinária. Talvez na medicina já esteja mais presente e na veterinária passa agora já a ter aí a inteligência artificial, principalmente nesse meio da imagem, né? Dentro da tomo, dentro do raio-x, ainda com programas sendo desenvolvidos, então a gente está tentando entender como utilizar essa ferramenta, aonde que ela vai se aplicar. Alguns colegas já estão desenvolvendo trabalhos, o Lacreta está trabalhando especificamente com inteligência artificial, por fazer o pós-doc dele até com isso, para displasia coxofemoral. Então, o próximo passo aí, em termos de evolução dentro do diagnóstico por imagem, a próxima coisa aí que virá provavelmente vai ser a inteligência artificial. A gente vai ter que entender qual vai ser a melhor forma de utilizar essa ferramenta em benefício dos pacientes e sem infringir ali nenhuma ética também, né? Então, mas como tudo, né? A teleradiologia também foi desse jeito. Quando começou, todo mundo se apavorou. Eu ouvi muito, né? Quando a gente abriu a imagem contra o VET ali, formalmente foi a primeira empresa de teleradiologia no Brasil, veterinária, assim, em grandes proporções. A gente ouviu muita coisa, a gente tomou muita pedradinha ali, assim, eles vão tirar emprego dos veterinários, dos radiologistas, vocês não estão vendo o paciente, como é que vocês vão emitir o laudo? E hoje é uma coisa que é concretizada, não tem... É como o Uber, tem tecnologias que não volta mais, assim, a gente só tem que regulamentar, tem que entender, tem que usar sempre da melhor forma. E a inteligência artificial, acho que não vai ser diferente. Professora, aproveitando que a gente falou da jornada acadêmica da senhora, no início ali da parte de raio-x, a geração de agora não tem ideia, né, da evolução que foi esse tipo de diagnóstico por imagem. Eu fiz, antes de fazer veterinária, eu fiz o técnico de radiologia. E na minha época, gente, era líquido mesmo. O meu técnico foi era de revelar. revelar. Eu peguei um pouquinho na residência, assim, de revelar. E eu trabalhava com a parte humana. Então, assim, a veterinária demorou ainda mais. Demorou um pouco mais. Para essa evolução. Senhora, e a gente falou agora há pouco a evolução dos equipamentos, né, Gabi? O quanto é importante o profissional se atualizar. Então, o profissional de agora não tem ideia do que era antes. Do trampo que era. Né? E aí acaba que a radiologia agora, ela virou até um pouco mais popular. Sim. Né, professora? A senhora gostaria de falar um pouquinho sobre isso ali, de uns
E os mais comuns, que às vezes o pessoal acha que por uma facilidade maior... Eu acho que o que aconteceu... Bom, quem é de uma geração anterior, lá, a gente pegou o tanquinho, né, os químicos, a processadora, o filme em si, talvez a gente preze mais ali por um bom posicionamento, uma boa técnica num primeiro momento, porque era muito trabalhoso você repetir. E hoje não, hoje você tem ali numa placa DR, você tem uma imagem em 3 segundos. Então as pessoas, eu acho que elas se preocupam menos em adquirir um bom posicionamento no primeiro momento, porque eu consigo repetir isso aqui muito rapidamente, né? E ficam lá disparando inúmeras vezes. Então algumas coisas, assim, em termos de considerações, né? São muitas, mas eu vou tentar dar uma resumida. Primeiro, você estressa muito mais o paciente se você não tenta tirar já uma primeira imagem adequada e você tem que ficar repetindo. Eu digo assim, a melhor chance é a primeira chance. Depois, ele vai ficando cansado, o tutor vai ficando cansado, você vai ficando cansado, vai ficando todo mundo frustrado e a chance de você obter uma imagem melhor vai diminuindo. Então, isso fica um pouco perdido, porque obter uma imagem fica muito fácil e muito rápido. A outra coisa, a gente deixou de respeitar o princípio de Alara, né, que a gente chama, que é o da exposição à radiação. Ela tem que ser justificada por uma suspeita clínica e a repetição também tem que ser justificada. Você tem que usar o tanto quanto necessário para você obter uma imagem diagnóstica. Então, fica se expondo muito todo mundo à radiação desnecessariamente. E isso, até para aqueles que, não estou temendo a radiação, tudo bem, mas então poupe ali o seu equipamento, que também tem uma vida útil, né? E que custou R$200 mil, e você está matando os cristais, expondo inúmeras vezes, né? E por fim, talvez a última consideração seja essa, e que eu acho que acaba sanando essas outras. Não adianta você investir num equipamento muito maravilhoso, de ponta, que é o que eu percebo, assim, porque realmente, como você falou, popularizou porque ficou mais acessível, popularizou, apesar de R$200 mil custa uma placa, é caro, é muito caro, é dolarizado, mas não tem aquele processo do químico, aqueles fatores da revelação, a coisa ficou mais simples. Isso, acho que essa é a palavra mesmo. Mais simples, o processo ele ficou mais simples. Então, as pessoas animaram em comprar o seu próprio equipamento. Então, há um investimento... E a portabilidade dos equipamentos pequenos, uma placa de TE, com equipamento portátil. Então, as pessoas animaram ali em investir no equipamento. Mas eu não consigo entender por que elas não se animam a investir no treinamento. Você tem uma baita máquina, mas quem está operando não tem o treinamento adequado para produzir imagens diagnósticas, porque elas não vão se produzir sozinhas, infelizmente. Você tem que saber como posicionar esse paciente, você tem que saber qual técnica que você vai utilizar, você tem que entender qual é a projeção que vai responder à tua suspeita clínica. Mesmo que aquele serviço não vai emitir o laudo, mas vai produzir a imagem que vai ser emitida o laudo, vai ser avaliada por matéria. Essa imagem ela tem que chegar com condição de ser avaliada. E aí não é pela falta de um bom equipamento, é pela falta de um bom treinamento de profissional, de equipe, de capacitação. Então existe um investimento no equipamento sem dó, mas a hora que você fala, eu quero um treinamento, o treinamento custa tanto, não vou fazer o treinamento. Mas você investiu em uma placa, isso aqui é irrisório. E hoje em dia é tão fácil, né? Você fazer um treinamento, você tem inúmeras opções, né? Inúmeras opções, online. Online, vídeos, material. Então, assim, eu vejo essa falha, infelizmente. E aí... isso vai resultar numa imagem de qualidade menor, vai impactar num laudo com diagnóstico equivocado, ou talvez sem diagnóstico.
E no fim, na verdade, que deveria ser o princípio, né, que é a saúde animal, que é o reestabelecimento dessa saúde animal, esse objetivo, ele fica comprometido. A senhora deve ser bem impactada, né, trabalhando nessa parte de tele. Todo dia. Todo dia. A senhora, eu acompanho vocês, né, acompanho a imagem lá, Imagem.vet. Imagem.vet, desculpa, Pro. Vocês mesmos disponibilizam bastante material e Sim. conteúdo, né? Para quem deseja Sim, seguir nessa área. A gente criou ali o canal do YouTube da Imagem.vet exatamente para sanar esse déficit, né? Então a gente tinha clientes que tinham equipamento, mas eles tinham dificuldade de compreender algum posicionamento. Então, não, a gente criou primeiro um manual que a gente dava ali, um manual com dicas para fazer o posicionamento, com fotinhos. E depois a gente falou, não, vamos produzir uns vídeos, né? A gente criou um canal no YouTube com vídeos. Então hoje a gente fala para o cliente, vai lá, assiste esse vídeo, eu vou te mandar um link. Assistidinha nesse vídeo. Alguns ok, né? A gente tem alguns bons clientes que se preocupam realmente, né? Realizar uma imagem com qualidade. Infelizmente, não é todo mundo. Realmente essa é uma dificuldade ali da teleradiologia. E a responsabilidade, né, acaba sendo de quem lauda, né? De ter aceito aquela imagem para fazer o laudo. Então, porque caso você coma bola ali, você que né? assina ali, Você né? que assina. Então, vocês têm uma responsabilidade absurda, né? Em aceitar qualquer tipo de imagem, né? Então, o crivo tem que ser alto. Exatamente. Professora, quais os passos para quem deseja trabalhar com a teleradiologia? É importante passar um tempo nessa parte do exame, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso. É importante. É importante. Fazer a tele não é só entre aspas, né? Não é só sobre você reconhecer as afecções, né? Ou saber confeccionar ali laudo de excelência. Não é só sobre isso, né? É sobre você passar um tempo dentro de uma sala de raio-x, entendendo ali como produzir uma imagem, porque se eu não consigo entender como aquela imagem foi produzida, como ela foi adquirida, quais são as falhas que ocorreram ali naquele posicionamento, como corrigir isso, eu também vou ter dificuldade de interpretar. Eu também vou olhar para aquela imagem e vou achar, não, isso aqui é uma afecção. Não, isso não é uma afecção, isso é um artefato. É um artefato gerado porque esse paciente mexeu, porque ele estava torto, porque, eu não tenho nada aqui, não tem nada aqui porque te faltou uma projeção. Então, essa base ela é importante, né? Aí, depois você passa por um momento de teleradiologia, e é claro que a prática que eu digo na realização da imagem, ela deve ser acompanhada pela teoria, pelo estudo, pelos cursos, pelas pós-graduações, né? Então, você tem que levar essas duas coisas juntas, e aí você consegue fazer a tele. Se a gente recebesse por falar, tá na praia, lá andando na praia, se eu recebesse imagens lindas o dia todo, Você estaria na praia às 3 da tarde. seria maravilhoso. Seria Otimização, perfeito. né, do trabalho. Recebo imagens maravilhosas o dia todo. As Porque assim, a imagens... senhora se envolve também em ensinar os próprios clientes Exatamente. o que Porque deve ser essa bem, base, bem né, frustrante professora? também, A né? gente Porque tem você quer fazer aquele diagnóstico e às vezes vem uma imagem que não que te limita, você te limita fica ali, né? limitada. E eu entendo, assim, que alguns pacientes realmente dão trabalho, que a gente, às vezes, tem dificuldade, né? O paciente, ele é irracível, né? Ele é bravo, ele é estressado, o tutor é estressado, ou ele é mais Isso que a técnica tem gordinho, que estar. ou ele está com dificuldade respiratória. Por isso que você tem que entender, não é impossível. E às vezes que os momentos em que realmente não há como, então pensar ali numa contenção, numa sedação, pensar sempre no melhor diagnóstico, né? Não o fazer por fazer. E aí a gente volta lá para o princípio de Alara, né? Por que eu estou fazendo esse raio-x? Por que a gente está gastando tempo, energia, dinheiro para obter uma resposta para que seja benéfica àquele paciente? Eu acho que esse é o nosso objetivo.
não com radiologistas, com veterinários que somos, né? Benefício do paciente. Entender o propósito, né, professora? Exato. Bom, quero agradecer, né? Muito a presença da Eu que professora. agradeço. Desculpa mais uma vez por raptar. Obrigada, correndo professora. para raptar a professora, pra gente não perder esse momento. Eu raptei no Imagina, meio eu que dos agradeço. alunos lá que estavam te perguntando várias coisas. Eu falei, desculpa.